Um bom dia, meus irmãos, a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de, nesse instante, convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. E, em seguida, retomarmos ao Evangelho de Mateus, ou voltarmos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e nós vamos nos ater aos versículos 1 ao 4. Bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ti, ó Senhor, mais uma manhã, estamos aqui reunidos em Teu santo e bom nome, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso pastor Cícero, pela mensagem que ele vai passar agora nesta manhã, Senhor, mais uma vez. Abençoa todos que faz parte desse grupo de oração, Senhor. Abençoa os nossos familiares. E, Pai Celeste, te pedimos, Pai, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre cada um de nós, Senhor. Pai, também te pedimos, Senhor, pela família do Cleito, Senhor, que está enlutada nesta manhã, Senhor. Tu conforta os corações que ali se encontram, Senhor. Abençoa todos nós. Dai-nos um final de semana maravilhoso na Tua presença. E, Pai, já está perto do Teu sábado maravilhoso, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ilumine. Essas bênçãos nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, peguem a Bíblia. Vamos estar um pouquinho mais perto do texto. Mateus capítulo 10, versículos, então, aqui 1 ao 4. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Este, eu diria, a resumo que Mateus aqui apresenta, nós temos, eu diria, as mesmas cenas descritas nos capítulos, eu diria, específicos do livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19, e Lucas, capítulo, então, 6, versículos 13 ao 16. E nós vamos exatamente a esses textos agora, para buscarmos algumas singulares, melhor, situações que aqui são apresentadas. Venha comigo, primeiro texto, Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. Veja o que é dito. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Observem que Marcos aqui usa uma expressão para, então, pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.
Agora, vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 16. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Esta é uma informação que não temos em Marcos, não temos em Mateus, embora em Marcos se registre que ele tinha, então, vindo do monte. Mas aqui Lucas acrescenta que Jesus estava em oração. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Esses são detalhes bastante aqui singulares lá. A diferença entre um discípulo e um apóstolo, este é então, dos aspectos que precisamos estudar. E aí vem a relação deles. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Há algo aqui que Lucas põe. O Bartolomeu que Lucas põe é exatamente o Natanael, a quem Mateus faz referência. Mas o que eu quero que nós atentemos, voltem, portanto, a Mateus, por favor, capítulo 10, aonde, de fato, se encontra o texto de nossas reflexões, atentarmos para a singular forma como Jesus, então, se põe na escolha destes personagens. Tá? Voltem ao texto, Mateus 10, versículo 1 em diante. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Observem que nós temos, então, aqui autoridade para expelir demônios e curar doenças. Então, temos uma das verdades que Jesus tinha, portanto, em seu ministério. Lembrem-se do que aqui já passamos. Jesus tinha um ministério tripartite. Ele, então, ensinava, pregava e curava. E agora ele está formando um grupo onde ele dá autoridade para curar, de acordo com, então, Mateus, então, dos atos de que Cristo realizava, cura. Mas nós vimos, então, Lucas falar que eles pregavam, então, um dos outros aspectos que Jesus, então, também realizava, o ensino. Onde está? Vez que temos, então, cura, pregação, como eles poderiam, portanto, assumir a outra parte. E é neste ponto que nós temos de parar para ensinar agora, e a nós todos também, nossa mente, eu diria, está, e para nós todos, melhor, nossa mente está bastante aberta para entender o que está se passando aqui. Vou fazer um resumo para que você entenda. Primeiro, Jesus escolheu estes personagens, mas ele não o fez de maneira atabalhoada. Lucas registra que ele, então, passou a noite toda em oração e no dia seguinte, ele, então, faz um chamado especial. 2, outorga a estes que ele chamou autoridade sobre demônios para cura e para que eles pudessem, então, pregar. E aí falta, talvez, o elemento que nós encontramos com segurança no ministério de Cristo, o ensino. E como podemos, então, entender que os apóstolos também tinham autoridade para ensinar. Aqui é onde se põe
a nossa, eu diria, meditação nesta manhã. Por isso, eu queria que você atentasse para alguns pontos que aqui eu consigo, portanto, alinhavar para entendermos o que de fato está acontecendo. Primeiro é que Jesus escolheu a eles. Lucas, então, 6:13, diz exatamente que Jesus chamou seus discípulos e escolheu, então, dentre estes discípulos, 12. Chamou e escolheu dentre estes 12. O que implica dizer que o grupo era bem maior. Mas este, então, singular grupo implica em algo que Jesus, então, daria a estes autoridade, discernimento, condições para que pudessem pregar, ensinar. Então, Jesus, na verdade, ao olhar as multidões que ali estavam, que estavam seguindo ao próprio Jesus, então, bastante singular que nós atentemos que nem todos os que estavam na multidão fizeram parte exatamente da escolha. E aí nasce exatamente para nós uma outra pergunta. O que Deus está procurando de fato na multidão? Os olhos de Jesus se depararam sobre este número de gente que estava ao seu redor. Mas ele, então, fez algo distinto. Sabe, amigos, o que eu estou tentando dizer-lhes é que nós podemos, de alguma forma, ficar impactado com a maneira como Deus lida com certas situações. Todos estavam ouvindo o mesmo sermão, todos estavam sendo tocados pela sua graça e pela sua misericórdia, mas o chamado, ele foi específico. Há pessoas que se indispõem porque fulano está dessa forma, Beltrano está daquela outra, e por que é que eu não estou? Não importa que você, portanto, não tenha sido chamado para uma atividade específica que o Senhor, então, colocou nas mãos de outros. O importante é que você esteja na multidão. Há lugar para você. E na casa do Senhor, como ele mesmo disse, há lugar para todos. Agora, cuidado para que você não deseje fazer aquilo que Deus, portanto, não escolheu para você. E é neste ponto que a expressão aqui, ele escolheu, ela passa a ser importantíssima. Porque não foi uma escolha das pessoas para Cristo. Foi Cristo que escolheu a estas pessoas. Então, existe algo aqui que é bastante forte para todos nós. Deus escolheu, certamente, então, como diz a Bíblia, muniu-os de autoridade para poderem agir em seu nome. Logo, todas as vezes que pessoas querem realizar o que Deus não permitiu fazer, elas vão entrar em muitas dificuldades. Quando nós queremos, de alguma forma, realizar por força, por inteligência, por capacidade, que então julgamos possuir e, de fato, temos, mas Deus não te chamou para fazer exatamente assim. Ele tem os seus escolhidos. E o que importa que ele, portanto, escolha um e não escolha outros, para funções e atividades, desempenhar, então, certas coisas que ele capacita para fazer, ele dá autoridade para fazer. O problema é quando nós encontramos as pessoas em suas politicagens, usando a igreja para fazer valer a sua vontade e colocar aqueles que eles bem entendem que ali estão e que devem estar.
E aí as decepções são profundíssimas. Você sabe disso. Quantas situações políticas que a igreja toma de certas medidas que simplesmente revelam para nós que foram decisões equivocadas, porque não foram pautadas na escolha de Deus, nas orientações que Deus nos deu. Todos nós estamos dentro desta multidão, mas temos de nos permitir que o Senhor faça a sua escolha. E o elemento que distingue uma decisão realmente pautada na vontade de Deus de uma que é de natureza política é aquilo que Lucas colocou, que tem a ver com oração. Hoje, as situações muitas vezes se põem meramente por discursos, por avaliação técnica, por avaliação de performance, por avaliação de beleza, por avaliação de vinculação familiar. A escolha que Jesus fez não passou por esses vieses, melhor. Nós temos de atentar que o que vinculou Jesus a estas escolhas singulares não foi dote, não foi aparência, não foi formosura, não tinha a ver com inteligência, não tinha a ver com as condições, então, sociais que eles possuíam, eram desprovidos de tantas coisas, totalmente distinto que nós encontramos na compostura, eu diria, de certas posições dentro da igreja. Se verifica, fulano é bem para esta função, e por que é? Não, porque o cara é inteligente. Mas a pergunta é, oramos para isto? Escolhemos as pessoas com base exatamente naquilo que Deus está nos tocando a fazer, ou com base no que nós desejamos que seja feito? Então, esta lição ela é profundíssima. E aí vem uma pergunta que o profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, nos faria. A quem pode, então, ser enviado? A quem enviarei? Então, envia a mim, Senhor. Esta situação, só é possível esta resposta depois que Deus, então, se comunica conosco. É diferente o que temos enxergado e participado de certas, eu diria, situações, e que nós não temos influência para mudá-las, porque o poder de determinadas pessoas é bastante ameaçador. E aí você tem de engolir decisões que se percebe que não passaram, portanto, de escolhas humanas, sem a presença de fato singular de Deus. E aí a igreja passa por esses, eu diria, devaneios. Bem, há outros detalhes que nós podemos extrair aqui desse texto, que estamos lendo em Mateus capítulo 10, da forma como Jesus, então, atuou. Há muitas tarefas que certamente nós encontramos no reino de Deus. Tarefas, então, a quem o Senhor envia pessoas para realizarem. E é claro que, ao realizarem essas tarefas, essas pessoas, então, devem entender que estão fazendo para Deus e não para elas. É claro que há muitas atividades que o Senhor, então, reclama que sejam realizadas por este que ele escolheu. Mas quais são elas? A busca de pessoas que estão fora do aprisco. E aí nós precisamos atentar para estes aspectos. Ele escolhe, mas ele capacita. Então, as pessoas não vieram a ele capacitadas. Como temos, então, buscado, muitas vezes, pessoas com já os seus conteúdos. Deus chama, mas ele, então, capacita. Ele escolhe. Ele chama, ele escolhe, ele escolheu, mas ele também fez um chamado particular. Vejam o que acontece exatamente neste ponto. Primeiro, ele escolhe. O chamado é feito, então, diretamente a pessoas, singularmente a pessoas. Ele escolheu, dentre a multidão, um grupo.
e dentre, então, a multidão que ele escolheu tal grupo, ele nominou especificamente quem eram estes. Ele oferece, portanto, para estes trabalho para que seja realizado mediante o seu poder e autoridade. Jesus, aqui, no momento, portanto, do que a gente chama de chamar, ele não coagiu, ele não ameaçou para que estes pudessem, então, fazer o serviço do Senhor. Não houve coação, não houve ameaça, ele convidou. Ele convidou. Jesus, então, não pressiona as pessoas a tomarem uma decisão ao seu lado. Pelo contrário, as pessoas estão livres. Após exatamente o apelo, a escolha, elas estão livres ainda. Como retorna ao texto de Isaías 6, verso 8. Após toda a descrição que Deus faz para o profeta, ele faz uma pergunta por fim. A quem enviarei? E aí o profeta, depois da consciência livre, diz, envia a mim, Senhor. Você está entendendo, meu irmão? O Senhor escolhe, o Senhor, portanto, chama, mas o Senhor não coage, o Senhor não, eu diria, pressiona as pessoas a tomarem uma decisão. É um convite. E se estes estão dispostos a aceitar o convite do Senhor, ele vai capacitá-los. Um outro dado importantíssimo, quando nós chegamos, portanto, em Marcos capítulo 3, verso 14, há um verbo ali que Marcos usa, que Mateus não usa, que Lucas não usa, que é o verbo nomear. Veja, ele então escolhe, ele então chama, mas Marcos diz que ele os nomeou. Ou seja, nomeação, do ponto de vista, portanto, técnico, é um ato administrativo. Só que a Igreja do Senhor não tinha, nesses dias, nenhum aspecto de natureza administrativa. Então, o que significa, de fato, o verbo nomear no contexto que Marcos está pondo? Quando você vai, portanto, ao grego, a palavra grega para nomear é poeien. Poeien. Essa expressão significa, na verdade, chamar, fazer. Então, o Senhor nomeou significa o Senhor, então, requereu que eles fizessem algo. E aí vem o que significa, portanto, nomear? Fazer. Fazer para o Senhor. Então, o que geralmente é colocado para esses aspectos técnicos, dentro, portanto, de algum tipo de postura que já existe toda uma estrutura, que as pessoas, então, nomeiam pessoas, esta não foi a situação a qual o Senhor colocou os seus escolhidos. Vamos na ordem? Ele chamou, ele escolheu, ele nomeou, mas nomeou para realizar, nomeou, portanto, para fazer, nomeou, portanto, para que eles estivessem conscientes que eles serviam a Deus. Não foi uma nomeação para servir a um chefe, para servir ao que nós poderíamos dizer a uma autoridade superior que fosse, portanto, esta impressiva a ponto de, então, não terem liberdade. Na verdade, Jesus, então, aqui estava apontando para eles que, como homens, eles tinham, portanto, um mestre a servir. E esse mestre já demonstrou para eles que era servo. Que coisa, que inversão que nós encontramos na forma como as pessoas, então, se põem. Quarto, Jesus, então, apontou a eles
e então os comissionou como discípulos. Aqui entra talvez um detalhe singular. Quando Jesus então chamou, escolheu, e aí vem, nomeou-os, o Senhor, portanto, agora usa uma expressão e diz que os põe como discípulos. Sabe, a expressão discípulo, a palavra grega significa aprendiz. O que é um discípulo? É exatamente um aprendiz. Você sabe o que isso significa? Que Jesus não convidou, Jesus, melhor, não chamou, não convidou, não nomeou pessoas que sabiam. Entende isso? Ele, então, na verdade, ao colocar esse nome sobre eles de discípulos, ele estava dizendo, vocês, na verdade, são aprendizes. E o que isso significa, pastor, por fim? Que os homens que Cristo, na verdade, havia comissionados, eram pessoas que estariam sempre desejosas, dispostas para aprender. Isso significa ser discípulo. É alguém que sempre está disposto a aprender. É alguém que, na verdade, tem vontade livre para aprender. Todas as vezes que nós perdemos de vista esta característica e achamos que já sabemos de tudo, perdemos também o significado de ser um discípulo do Senhor. Meu querido amigo e irmão, o nosso único mestre, professor por excelência é Cristo. Nós nunca vamos estar prontos. Diante de coisas que já passamos, aprendemos, mas há muitas e tantas outras a aprendermos. O discípulo, portanto, é, na verdade, alguém que está ávido ao aprendizado. Desafios que os discípulos iriam passar e que precisavam estar prontos para aprender a como lidar com esses desafios. Não entrarem num choque emocional de dizer, não dá para mim, não aguento. Mas, por serem discípulos, vinham sempre ao mestre, dizendo, Senhor, nós não conseguimos resolver, os demônios não nos submetem. Tu nos deste autoridade para realizar estas coisas, expelir demônios, curar. Mas, Senhor, os demônios não nos submetem. E aí Jesus, que é o mestre por excelência, disse-lhes, sabe por quê? Porque vocês precisam orar mais. Porque esse tipo de situação não se resolve pela experiência que vocês já têm, por aquilo que vocês viram nas cenas que então participaram. Não, não é assim que funciona, não é vendo que vocês realizam, é orando que então, de fato, vocês terão condições de trazer paz para estas pessoas. Isso é discípulo, amigo. O discípulo aprende com o seu mestre sempre. E o discípulo, de alguma forma, nunca chega ao estágio, portanto, de se tornar mestre. Esta é a igreja que o Senhor instituiu. Quando encontramos pessoas com empáfia, com seu orgulho, com a sua vaidade, achando que, na verdade, não podem mais aprender nada porque já sabem de tudo, ou então o outro que é superior dizendo, não, você não conhece o que eu conheço, você não sabe o que eu sei. Isso não é liderança, isso não é a igreja que Deus exatamente estabeleceu. A igreja do Senhor está sempre numa ação de discipulado. E o discipulado não é um mestre ensinando os experts em determinadas áreas, como se eles não tivessem mais nada também o que aprender. A igreja é, na verdade, um ambiente de discípulos, não importando se você já tem experiência maior do que outros, somos todos discípulos dentro da igreja do Senhor. Este é o sentido a que Cristo, então, propôs. E aí vem uma outra expressão que ele usa, né? Eu diria, reações que os homens, então, quando são escolhidos, deveriam, na verdade, ter. Como eles, então, foram escolhidos,
eles deveriam, então, permanecer com aquele melhor que fora que os escolheram. Na verdade, quando Marcos diz, então, no capítulo 3, verso 14, lá, que a necessidade de que eles permanecessem com ele. A escolha não é para que você e eu, então, vivamos distante do Senhor. Devemos permanecer com ele. E aí vem, portanto, a outra expressão lá. Eles foram chamados de apóstolos. Você sabe, essa expressão significa aquele a quem se envia. E aqui eu vou terminar. O Senhor, portanto, escolhe, o Senhor, portanto, convida, o Senhor nomeia, o Senhor, portanto, os chama de discípulos, o Senhor os chama de apóstolos. O discípulo permanece sempre com a consciência de que precisa aprender, que nunca está pronto, nunca está terminado, está sempre a aprender diante, então, de quem o escolheu. Ao mesmo tempo, ele que é discípulo, ele permanece com aquele, portanto, que o escolheu. Quando nós somos escolhidos, nós não deveríamos nos distanciar de Cristo e achar que a experiência que nós acumulamos ela é mais importante do que permanecer com Cristo. Ah, quantas coisas dentro da igreja estão fora de lugar. E, por fim, são chamados de apóstolos, significando dizer, eu vos envio. Ou seja, não é na nossa força que saímos. Você entende o que é ser um apóstolo? Não é na base do teu conhecimento. É na autoridade de Cristo. Ele está nos enviando em sua autoridade. Se ele nos envia, agora você entende, as portas do inferno não prevalecem, porque estamos saindo sobre a autoridade de Cristo Jesus, como igreja. Sabe, a igreja não pode ser um lugar onde as pessoas vêm. É o lugar de onde os apóstolos partem. É de onde, portanto, do quartel-general que o Senhor estabeleceu, a igreja vai avançando na autoridade e no poder de Deus. Esta é a imagem que o Senhor criou, portanto, para esta igreja. Não é estar num ambiente, portanto, ali estático, esperando que as pessoas venham, e é desta forma, portanto, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa não é a imagem que Deus criou de sua igreja. A igreja do Senhor, ela é, então, itinerante, ela tem, portanto, uma agenda que é o Senhor que estabeleceu, mas ela tem também uma missão a cumprir. E esta missão, ela tem de sair para avançar no território do inimigo, ganhando espaço no território do inimigo e expelindo os que são, então, eu diria, usados pelo inimigo, expelindo os demônios, para que as pessoas fiquem livres, e na medida que a igreja sai no poder de Deus, na autoridade de Deus, na medida que essa igreja vai caminhando, ela vai, então, conquistando espaço. E aí, realmente, diz o profeta, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Como estamos, meus irmãos, depois de termos sido escolhidos, convidados, nomeados, chamam-nos, então, de discípulos do Senhor. Estamos, de fato, cumprindo o nosso apostolado de sermos enviados com uma mensagem, com o poder do Evangelho para destruir, de fato, as portas do inferno. Porque elas não podem prevalecer, elas não podem permanecer se a igreja sai na autoridade de Cristo. Foi isso que o Senhor colocou para estes homens. E esta é verdadeiramente a estrutura de uma igreja que tem submissão. Permanecer com Cristo para poder ser enviado. Eles viram, eles ouviram, eles aprenderam, e o Senhor, então, lhes deu autoridade para sair. E aí passaram a ensinar aquilo que, então, o Espírito Santo realmente havia estabelecido. E aí você conclui, por fim. O ministério de Jesus era tripartite, ele ensinava, pregava e curava. A mesma autoridade ele deu, portanto, à sua igreja. Ensinar, pregar e curar. Mas aonde nós estamos, eu diria,
demorando. A escolha que Jesus fez veio depois de uma noite de oração. Você acha que a gente enfrenta as portas do inferno por inteligência? Por performance, capacidade? Não, amigo. É unicamente pelo poder de Deus. Que a graça do Senhor te alcance e a mim também, para que sejamos sempre discípulos dentro, eu diria, do redil do Senhor. Mas também, e urgentemente, sairmos para levar a mensagem de salvação, rompendo as portas do inferno, no poder e na autoridade de Cristo. Que você seja, de fato, um discípulo do Senhor, uma discípula do Senhor, um apóstolo do Senhor, que possa ser enviado com esta disposição de também apresentar para os que ainda não conhecem o amor e a transformação que Cristo pode fazer na vida de quaisquer seres humanos. Deus te dê a graça que você seja, portanto, esta voz que convida, que nomeia na autoridade do Senhor Jesus e que envia. Deus faça de sua igreja aquilo que de fato estamos necessitando há tanto tempo. Uma igreja que tenha autoridade em sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nos dê entendimento, capacidade, discernimento, mas acima de tudo, Senhor, nos ajudes a permanecermos contigo, a estarmos contigo, a vivermos contigo, para que possamos sair como apóstolos, como enviados, levando ao mundo verdadeira mensagem de salvação. Suplicamos esses favores no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo Edemar, quem vai orar amanhã?